Olá, amigo leitor, amiga leitora do viveremverdade.com.br. Nós estamos aí, graças ao Senhor Jesus, iniciando mais um estudo que tem como título Catolicismo, análise bíblica sobre os conceitos da Igreja Católica. Neste estudo bíblico, serão abordados muitos, se não todos, os dogmas e conceitos da Igreja Católica, tais como rezas, mandamentos, batismo, confissão, penitência, a figura do Papa, a perpétua virgindade de Maria, o conceito de Mãe de Deus, Imaculada Conceição da Virgem Maria, Assunção da Virgem Maria, Purgatório, Eucaristia, Confirmação ou Crisma, Sagrado Matrimônio, Ordens Sagradas, Veneração de Imagens, Veneração de Relíquias, Intercessão dos Santos e objetos litúrgicos católicos. O objetivo é trazer para você, que está me ouvindo, se esses conceitos e dogmas adotados e determinados pela Igreja Católica são corretos diante da vontade de Deus. Para isso, peço que você tenha em mãos a Bíblia de sua preferência, para ler e confirmar todas as passagens que serão citadas neste estudo. Não é objetivo, nenhum momento será objetivo, causar intrigas e julgar qualquer pessoa, pois Deus ama todas as pessoas igualmente. Eu, que estou falando, quero deixar claro que eu passei 19 anos da minha vida, desde o nascimento, na Igreja Católica, sem saber o porquê de muitas coisas, pois não fui ensinado a ler a Bíblia, porém Deus me deu a oportunidade de conhecer a verdade, que é a palavra dele, para nós. E hoje posso falar com você neste estudo para que as pessoas que o leiam possam ter seus olhos abertos, assim como os meus também foram, e enxergar que só há um caminho para a salvação, Jesus, pois ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Jesus. Caso você tenha mais dúvidas em relação a qualquer assunto, em relação ao catolicismo ou a qualquer outra religião ou seita, envie um e-mail para o endereço estudos@viveremverdade.com.br e iremos responder suas dúvidas fundamentadas na palavra de Deus. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para falar as nossas palavras ou dar as nossas opiniões. Estamos para falar aquilo que diz a palavra de Deus, conforme o Espírito Santo tem nos ensinado. Glória a Deus por isso. Peço que você ore a Deus agora neste momento, pedindo que você compreenda tudo que você irá ler. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quero orar com você. O Espírito Santo, o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor é o selo. O Senhor é o selo pelo qual somos chamados, somos reconhecidos como filhos de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus são chamados filhos de Deus. Eu lhe peço, Espírito Santo, que esta pessoa que está ouvindo este estudo possa compreender, possa ter clareza, possa ter seus olhos abertos, em nome de Jesus, para entender os propósitos do Senhor para a vida dela. Porque quando nós entendemos e conhecemos a verdade, nós somos libertos. Porque a tua palavra diz, Senhor, em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe abundantemente a vida desta pessoa que está ouvindo e neste estudo, que ela possa compreender a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Começando a falar sobre Igreja Católica, o termo católico significa em grego universal. A Igreja Católica considera-se única, fazendo uma comparação com a Arca de Noé no versículo de Gênesis 7:1, afirmando que fora da igreja não há salvação, e ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Gênesis 7:1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Porém a arca não simboliza nenhuma igreja ou organização religiosa, mas a salvação oferecida na pessoa de Jesus Cristo. É isso que a arca simboliza.
salvação oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa arca, a nossa salvação. Vamos ler em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha que interessante. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diz assim ainda em Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, quem que é ele? Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos falar sobre o Papa. Na Igreja Católica, o Papa é reconhecido como autoridade suprema e é considerado sucessor do apóstolo Pedro. Além disso, o Papa é considerado infalível. Esse dogma foi definido no Concílio Vaticano I. Para afirmar que os papas são sucessores do apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa pela Igreja Católica, são usados os versículos de Mateus 16, 15 e 19. Mateus 16, 15 a 19. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro papa e governou por 25 anos em Roma. Vamos ler Mateus 16, 15 a 19. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Porém aí não há fundamentação bíblica ou histórica que afirma que Pedro foi o primeiro papa. A expressão sobre esta pedra relaciona-se com a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre Cristo que a igreja foi edificada e não sobre Pedro. Jesus afirmou que ele mesmo era a pedra. Mateus 21:42, vamos ler. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa afirmação é uma interpretação veraz de Salmos 118, 22. Diz assim Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. O próprio Pedro identificou Jesus como a pedra em Atos 4, de 8 a 12 e 1 Pedro 2, 4 a 6. Vamos ler primeiro Atos 4, de 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Pedro 2, 4 a 6, vamos ler. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Observe que no começo desses versículos, e chegando-vos para ele, pedra viva. Se Pedro foi papa durante 25 anos, então existe algo errado, já que esse apóstolo foi martirizado no reinado de Nero por volta de 67 ou 68 depois de Cristo. Se você subtrair 25 anos de 67 ou 68, encontrará o ano de 42 ou 43 depois de Cristo. Nessa época, não havia ocorrido ainda o Concílio de Jerusalém,
Atos 15. Atos capítulo 15, está escrito lá, que se deu mais ou menos no ano de 48, ou um pouco depois. Pedro participou desse concílio, mas foi Tiago quem o realizou e presidiu. Está escrito em Atos 15, 13 e Atos 15, 19. Em 58 d.C., Paulo escreveu a Epístola aos Romanos e no capítulo 16 mandou saudação para muita gente em Roma, mas Pedro sequer é mencionado. Por outro lado, Paulo chegou a Roma no ano 62 d.C. e foi visitado por muitos irmãos. Todavia, nesse período, não há nenhuma menção a Pedro ou a algum papa. Diz assim Atos 28, 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O apóstolo Paulo escreveu 4 cartas de Roma: Efésios, Colossenses, Filemão, 62 d.C., e Filipenses, entre 67 e 68 d.C. Pedro não é mencionado em nenhuma delas. Novamente, não se tem notícia desse suposto papa. Assim, não existe fundamento bíblico e nem subsídio histórico para consubstanciar a figura do papa. Ainda sobre o poder concedido a Pedro, lá em Mateus 16, 15 a 19, tudo o que ligares será ligado no céu, tudo o que desligares será desligado no céu. Estaria Jesus outorgando autoridade para que outras pessoas a exercessem de forma única como outra cabeça da igreja? A mesma autoridade concedida a Pedro naquela circunstância por Jesus foi dada também a todos os apóstolos. Leia em Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus está falando para todos os discípulos nessa oportunidade. O capítulo 18 de Mateus, especificamente no versículo acima, esse versículo que eu citei, mostra que não foi dado nada a Pedro que também não tenha sido dado aos outros discípulos. Quanto à infalibilidade do Papa, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos nós pecamos, como pode haver alguém infalível? Somente aquele que não pecou é infalível. A Bíblia relata que Jesus passou pelas mesmas tentações que nós, porém sem pecado. Hebreus 4:15 diz isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que mais impressiona em relação à Igreja Católica é que essa determinação da Igreja Católica sobre o cargo de Papa é que o homem que se torna Papa não era infalível antes de assumir o cargo, concorda? Logo que ele assume o cargo, torna-se infalível. Como que isso pode acontecer? Vamos falar agora sobre os dogmas. A Igreja Católica definiu em diversos concílios vários dogmas a respeito do ser humano, Maria, o Papa, a morte, o céu, o inferno, o purgatório, entre outros assuntos. Um dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável e absolutamente segura, sobre a qual não pode pairar nenhuma dúvida. Uma vez proclamado, nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa ou por decisão de um concílio. Todo católico é obrigado a aderir, aceitar e acreditar nos dogmas de uma maneira irrevogável. Dentre os dogmas mais recentes estão a Imaculada Conceição, 1854, e a Assunção de Nossa Senhora, 1950. Vamos falar sobre os dogmas sobre o ser humano. Um dogma sobre o ser humano é: o homem é formado por corpo material e alma espiritual, ou seja, duas partes, corpo e alma. Porém, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, primeira parte, e alma, segunda parte, e corpo, terceira parte, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz que o homem é formado por 3 partes e não por 2, como afirma a Igreja Católica. Para conhecer mais sobre essas 3 partes que formam o ser humano, aconselho a leitura do livro O Homem Espiritual, de Watmani. Vamos falar agora sobre dogmas marianos. O que são dogmas marianos? Dogmas sobre Maria. Um dogma sobre Maria é a perpétua virgindade de Maria. Para a Igreja Católica, Maria foi virgem perpetuamente. A perpétua virgindade de Maria, esse dogma, ensina que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Este dogma mariano é o mais antigo da Igreja Católica e Oriental Ortodoxa, que afirma a real e perpétua virgindade mesmo no ato de dar à luz ao Filho de Deus feito homem. Assim, Maria foi sempre virgem pelo resto de sua vida, sendo o nascimento de Jesus como seu filho biológico uma concepção milagrosa, segundo a visão da Igreja Católica, ok? Porém, não é isso que a Bíblia diz. Em Lucas 2:7 e em Lucas 2:23, a Igreja Católica diz que o termo primogênito não significa que a mãe de Jesus tenha tido outros filhos após ele. Vamos ler Lucas 2:7. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:23, vamos ler. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. O termo primogênito não implica necessariamente que Maria tenha tido outros filhos. No entanto, o texto está bastante claro, considerando outros textos bíblicos, que ela realmente teve outros filhos. Por exemplo, Lucas 8:19, que se refere aos irmãos de Jesus. Vamos ler? Lucas 8:19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Marcos 6:3 refere-se aos irmãos de Jesus, fornecendo o nome de 4 deles, além de citar que ele tinha também irmãs. Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? As pessoas estavam se perguntando sobre Jesus. Irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A Igreja Católica ainda diz que os irmãos de Jesus, citados na Bíblia, são primos, na verdade. O catolicismo interpreta assim para sustentar a sua doutrina sobre esse dogma. Porém, vamos ler Mateus 12, 46 a 50. Mateus 12, 46 a 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. O catolicismo interpreta de maneira errada o termo irmãos. Assim, eles acreditam que Jesus não tinha irmãos no verdadeiro sentido dessa palavra e o grau de parentesco que ela dá. No entanto, esse raciocínio não desfruta de nenhum apoio nas Escrituras. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus tinha 4 irmãos, além de várias irmãs. Mateus 13:55, pode anotar, ou depois você entra no site e acessa o estudo. Mateus 13:55, Marcos 3:31 a 35, Marcos 6:3, como lemos, Lucas 8:19 a 21, João 2:12, João 7:2 a 10, Atos 1:14, 1 Coríntios 9:5, Gálatas 1:19. Portanto, Maria não permaneceu virgem. Esse conceito só passou a fazer parte da teologia muitos séculos depois de Jesus, determinado pela Igreja Católica. Mãe de Deus. Vamos falar sobre esse dogma que fala que Maria foi mãe de Deus. A Igreja Católica diz que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus encarnado em Jesus Cristo. A definição como Mater Dei em latim, ou Theotokos em grego, foi afirmada por diversos padres da Igreja nos 3 primeiros séculos, como Inácio, no ano 107, Orígenes, no ano 254, Atanásio, 330, e João Crisóstomo, no ano 400. O terceiro concílio ecumênico, realizado em Éfeso, decretou esta doutrina dogmaticamente em 431.
A visão contrária defendida pelo patriarca de Constantinopla, Nestório, era que Maria deveria ser chamada de Christotokos, que significa mãe de Cristo, para restringir o seu papel como mãe apenas da natureza humana de Cristo e não da sua natureza divina. A Bíblia se refere a Maria como a mãe de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Vamos ler? João 2, 1 a 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Observe que o versículo fala sobre mãe de Jesus. Maria, então, era mãe apenas da natureza humana de Jesus. Vamos falar sobre mais um dogma: Imaculada Conceição da Virgem Maria. A Igreja Católica diz que Maria foi concebida sem pecado original. Sua Imaculada Conceição relata que a concepção de Maria, a mãe de Jesus, foi feita sem qualquer mancha de pecado original no ventre da sua mãe. Assim, desde o primeiro momento da sua existência, ela foi preservada por Deus do pecado que aflige a humanidade, pois ela é cheia de graça divina, forma como foi chamada pelo anjo Gabriel. Também relata que ela viveu uma vida completamente livre de pecado. Isso é o que a Igreja Católica relata. Mas não é isso que a Bíblia diz. Para esclarecer a falsidade desse dogma, basta relembrarmos o mesmo princípio utilizado para justificar a infalibilidade do Papa. Todos pecaram, inclusive Maria. Ela, sem dúvida, foi uma mulher bem-aventurada, mas pecou como todos nós. Somente um homem não pecou, Jesus. Glória a Ele. Por isso, aquele que assumiu os nossos pecados morreu e ressuscitou para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Vamos ler em Romanos 3, 23 e 24? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Maria, assim como nós, também pecou. Vamos a um próximo dogma: Assunção da Virgem Maria. A Igreja Católica afirma que a Virgem Maria, no fim da sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celestial. Este dogma foi proclamado ex-cátedra pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950, por meio da Constituição Munificentissimus Deus. Depois de dizendo assim, a Constituição: depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces de invocar a luz do Espírito da Verdade, para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência, para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma augusta Mãe e para gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu. O próprio Papa Pio XII deixou liberadamente em aberto se Maria foi elevada aos céus após sua morte ou ainda em vida. Não há nenhuma referência na Bíblia de que Jesus aumentou a glória de Maria e de que ela subiu aos céus. Não há. Ok? Vamos para alguns outros dogmas agora, os dogmas sobre as últimas coisas. A Igreja Católica também define dogmas em relação ao céu, ao inferno e ao suposto purgatório. O céu. A Igreja Católica diz que as almas dos justos, que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena de pecado, entram no céu. O inferno. A Igreja Católica diz que o inferno é uma possibilidade graças à nossa liberdade. Deus nos fez livres, segundo a Igreja Católica, para amá-lo ou para rejeitá-lo. Se o céu pode ser representado como uma grande ciranda onde todos vivem em plena comunhão entre si e com Deus, o inferno pode ser visto como solidão, divisão e ausência do amor que gera e mantém a vida. Deve-se
salientar que a vontade de Deus é a vida e não a morte de quem quer que seja. Jesus veio para salvar, não para condenar. No limite, Deus não condena ninguém ao inferno. É a nossa opção fundamental que vai se formando ao longo de toda a vida pelos nossos pensamentos, atos e omissões, que confirma ou não o desejo de estar com Deus para sempre. Então esse é um texto definido pela Igreja Católica. Mas não é assim que a Bíblia diz. Vamos ver, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observe que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Analise ainda nesse versículo que existem apenas dois caminhos: salvação ou condenação. Porém, a Igreja Católica define uma terceira opção chamada de purgatório. Logo abaixo, logo em seguida, nós vamos fazer uma análise bíblica sobre o purgatório, provando a sua inexistência. O purgatório. A Igreja Católica diz que as almas dos justos, que no instante da morte estão agravadas por pecados leves, pecados veniais, ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório, para a Igreja Católica, é um estado de purificação. Segundo a Igreja Católica, o purgatório não é um nível intermediário entre o inferno e o paraíso, mas uma última oportunidade de purificação, conversão, onde as pessoas que morreram em estado de graça, isto é, não estão manchados pelo pecado mortal e, portanto, já estão destinados ao paraíso, mas ainda precisariam se preparar para ter capacidade de ver Deus face a face no céu. Este fato justifica-se pela inexistência nas almas destas pessoas de manchas originadas pelos pecados leves e pelas penas temporais devidas ao pecado, nomeadamente dos pecados mortais, cujas culpas já estão previamente perdoadas por Deus, sacramentalmente ou não. A existência do purgatório foi teorizada no pontificado do Papa Gregório I, em 593, com base no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículos de 42 a 46. O Concílio de Florença, realizado em 1439, aprovou a doutrina do purgatório, que foi confirmada depois no Concílio de Trento, em 1563. Nesse concílio, a Igreja Católica definiu que os livros apócrifos, incluindo Macabeus, que sustenta a teoria do purgatório, fariam parte da Bíblia. O que são esses livros apócrifos? Livros apócrifos, 1ª e 2ª Macabeus, por exemplo, são livros que não foram reconhecidos como divinamente inspirados por Deus, ou seja, não representam a verdade que é a palavra de Deus. A Igreja Católica inseriu esses livros nesse Concílio de Trento na sua Bíblia para justificar sua doutrina. São livros apócrifos: Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, não é Eclesiastes, Sabedoria de Salomão, 1ª e 2ª Macabeus, além de trechos que foram adicionados aos livros de Esther e Daniel. A Igreja Católica também se baseia em alguns trechos dos evangelhos que sugerem a existência de penas de gradações variadas, não eternas, para justificar a existência do purgatório. O texto de Lucas 12, 45 e 48 diz assim: Lucas 12, 45 e 48. Mas, se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. É o trecho que fala aqui: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, vai levar poucos açoites. Esse trecho é usado pela Igreja Católica para justificar a existência do purgatório. Porém,
Porém, essa interpretação é um enorme equívoco em relação à interpretação bíblica, pois o catolicismo retira o versículo do contexto para apoiar sua doutrina. Nos versículos anteriores que eu falei, Jesus ensinou que aquele que o conhecer será mais cobrado do que aquele que não conhecer. Um dos motivos para essa maior cobrança é que todos que conhecem a Jesus receberam dele uma missão, que está em Marcos 16:15, pregar o evangelho a toda criatura. Outro motivo para haver maior cobrança sobre aqueles que conhecem a Jesus está em Tiago 4,17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que conhece Jesus conhece o caminho da salvação e, se não se preparar para a volta dele para buscar a igreja, significa que optou conscientemente por não se preparar. Já aquele que não conhece Jesus e, consequentemente, não conhece o caminho da salvação, não sabe como se preparar. Mateus 5:25-26 diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. A Igreja Católica usa esse texto de Mateus 5:25-26 para defender a doutrina do purgatório. Diz a Igreja Católica que Jesus nos dá a entender que após a caminhada da vida presente, pode haver um cárcere, uma metáfora, de onde o réu, o homem, sai depois de ter expiado por completo. Só que isso não é o que a Bíblia diz. Os versículos em pauta, esses versículos de Mateus 5:25-26, nos mostram um quadro em que o Senhor Jesus trata da relação do homem com o seu inimigo, ou seja, o devedor e seu credor. Compare com Lucas 12:58-59. A palavra adversário aqui não se refere ao diabo, e o termo prisão ou cárcere não tem nada a ver com o purgatório. O texto, na verdade, refere-se ao acerto de contas ou reconciliação entre os homens. Assim, a humildade de espírito pode nos livrar de muitos dissabores, mesmo quando estamos errados. No sentido espiritual, a única maneira de o homem pagar suas dívidas é aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Leia João 8:32, João 14:6, Colossenses 2:13. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Colossenses 2:13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas as ofensas o Senhor Jesus perdoa de nós, quando cremos nele e decidimos andar com ele. Segundo a Igreja Católica, a purificação no purgatório traz grande sofrimento para as almas que o habitam, mas difere grandemente do sofrimento terrestre, na medida em que estas almas têm a certeza de que entrariam brevemente ou não no paraíso. A Igreja Católica ensina que os habitantes da terra, os vivos, através de sacrifícios, sofrimentos, orações, missas e boas obras e indulgências, podem ajudar os seus irmãos que estão no purgatório a aliviarem o seu sofrimento e acelerarem a sua purificação. Daí o conceito de comunhão dos santos. Segundo o catolicismo, no fim do mundo, o purgatório desaparecerá, com todas as almas que lá se encontram a entrarem no paraíso depois de longas purificações. A Bíblia não fala em nenhum lugar de purgatório. O catolicismo usou essa definição para receber as indulgências das pessoas, muitas em dinheiro, para que seus familiares fossem salvos. Como vimos anteriormente, Jesus definiu apenas dois caminhos: salvação ou condenação. Vamos ler alguns versículos. Lucas 16:19-31. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que
jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, o mendigo, no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto, preste atenção nisso, está posto, Abraão dizendo para o rico, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Por meio dessa parábola, Jesus ensinou que não há como os que morreram e foram condenados passarem a alcançar a salvação. Ou seja, Jesus ensinou que não existe um meio termo, como o purgatório. Mateus 25:45 diz assim: Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O malfeitor crucificado ao lado do Senhor Jesus, tomado pelo arrependimento, recebeu a remissão dos pecados e a promessa da eminente ida para os céus. Cristo não disse: passe uma temporada no purgatório, purifique-se e venha aos céus. As palavras do Senhor Jesus foram: Lucas 23:43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou todos os nossos pecados por meio de seu sangue derramado na cruz. Diz assim em 1 João 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A purificação dada por Cristo é suficiente para restaurar por completo nossa vida, transformando-nos em novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só pela graça do Senhor Jesus somos salvos, por meio da fé, e jamais exclusivamente pelas obras de justiça que possamos fazer. Vamos ler em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é por meio de rezas, boas ações, autoflagelação, penitência ou qualquer outra obra que somos salvos. Conquistamos a salvação se acreditarmos que Jesus Cristo veio como homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e está sentado à direita de Deus. A obra que Jesus fez na cruz aperfeiçoou para sempre todos os que creem nele. Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ao contrário do que a Igreja Católica defende, não é possível uma pessoa viva interceder por outra pessoa que já morreu nesta terra. Leia em Salmos 49, 6-9. Diz assim, Salmos 49, 6-9. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum,
pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de vir a corrupção. Para haver o purgatório, seria necessário que houvesse diferença entre pecados. Porém, Deus não faz distinção de pecados. Não existe pecadinho e pecadão. Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se você contar uma mentirinha, é pecado. Do mesmo jeito que se você xingar os seus pais ou matar uma pessoa. O que tem que ficar claro é que tudo o que você planta, você colhe. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a suposta distinção entre pecados mortais e veniais, que são os pecados leves, é arbitrária e absurda. A Igreja Católica usa o texto de Mateus 12,32 para apoiar a doutrina do purgatório. A Igreja Católica interpreta que os pecados podem ser perdoados tanto nesta vida quanto na futura. Vamos ler Mateus 12,32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Segundo o texto, Jesus está afirmando que não há perdão em tempo nenhum e em nenhuma circunstância contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, não há perdão para quem consciente e deliberadamente rejeita a presença e o poder do Espírito Santo. Esse perdão é definitivamente impossível, pois é o Espírito Santo a pessoa pela qual a graça salvadora pode ser comunicada. Diz assim João 16, 7 a 13. Ao rejeitá-lo, o pecado fica exposto à ira temporal e eterna e sofrerá as consequências no dia do julgamento final. Se nós negamos o Espírito Santo, negamos tudo. Negamos o selo de Deus. Há apenas dois caminhos: salvação e condenação. A salvação está disponível ao homem enquanto ele viver. Isaías 55, 6, 7. Mateus 5, 25, 26. Isaías 55, 6, 7 diz assim: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem purifica o homem do pecado não é o fogo do purgatório, mas sim o precioso sangue de Jesus. Glória a Jesus por isso. 1 João 1,7 diz isso, e também Apocalipse 1,5. Vamos ler Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos falar agora sobre os sacramentos. Para viver em santificação, o católico é obrigado a participar e receber os sacramentos e a conhecer a vontade de Deus. São estes os sacramentos da Igreja Católica: batismo, confissão, eucaristia, confirmação ou crisma, sagrado matrimônio, ordens sagradas, unção dos enfermos. Na Igreja Católica, o batismo é dado às crianças e a convertidos adultos que não tenham sido antes batizados validamente. O batismo da maior parte das igrejas cristãs é considerado válido pela Igreja Católica, contanto que seja feito pela fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A rigor, todo cristão pode, nessa forma, batizar validamente alguém, nomeadamente em situações urgentes. Mas a Bíblia não ensina assim sobre batismo. A Igreja Católica usa o versículo João 3,5 para dizer que nascer da água é entendido como batismo infantil, que deve ser ministrado à criança depois do nascimento, sob pena de, morrendo sem batismo, ir para o limbo. Se for adulto que morre sem batismo, vai para o purgatório. João 3,5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Façamos uma análise bíblica desses argumentos. É mandamento de Jesus batizar, e negligenciar isso é pecado. Mateus 28:19 diz isso, e Marcos 16:15-16. Mas admitir que o batismo regenera, não. O que aconteceu na casa de Cornélio mostra a falsidade dessa doutrina. A chamada regeneração batismal, porquanto esses crentes se converteram totalmente, tendo sido batizados com o Espírito Santo de forma notável, inteiramente à parte de qualquer rio externo, incluído o batismo em água. Atos 10, 34, 48. Nascer da água significa nascer de novo pela fé ao ouvir a palavra de Deus. Efésios 5, 26. Pedro se refere a ser de novo gerado pela palavra em 1 Pedro 1, 23. O mesmo fez Tiago em 1, 18. Por outro lado, o Espírito Santo atua através da palavra e promove a regeneração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7-11. O batismo se efetua como testemunho público. Em 1 João 4, 1-3, vemos que aquele que nega que Jesus se fez carne é anticristo. Isso é repetido em João, 2 João 7. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe que Jesus disse na ordem, crer e for batizado. O batismo é um sinal público de arrependimento. No Evangelho de Mateus, vemos que João Batista, quando batizava com água, chamava as pessoas ao arrependimento. Mateus 3, 1-2. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sendo assim, uma pergunta é pertinente. Como uma criança recém-nascida pode se arrepender se não possui consciência de seus atos? Os recém-nascidos não reconhecem seus atos e, consequentemente, não conseguem se arrepender deles. Portanto, não é correto batizá-los. Vamos falar sobre a confissão. Na Igreja Católica, confissão, penitência ou reconciliação envolve a admissão de pecados perante um padre e o recebimento de penitências, tarefas a desempenhar a fim de alcançar a absolvição ou perdão de Deus. Confessar uns aos outros é bíblico, mas não é necessário confessar com um padre e muito menos realizar penitências. Leia em Tiago 5,16. Diz assim, Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos ensina a confessar e orar uns pelos outros para que sejamos sarados. Não se faz necessário confessar a um padre, pois quem crê em Jesus como Senhor e Salvador tem livre acesso a Deus. Veja em Efésios 2, 13-16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Neste momento você pode confessar seus pecados a Deus com arrependimento sincero e Ele irá perdoá-lo. Penitência são atos como jejuns, vigílias, peregrinações que os fiéis ou a igreja oferecem a Deus, ao Pai Criador, como provas de que estão arrependidos de seus pecados, praticados dentre os diversos ramos do cristianismo, de diferentes formas, com a finalidade de expiação dos pecados, tendo o significado de um sacrifício pessoal do fiel, pagando um pecado cometido. A penitência pode assumir variadas formas, nomeadamente a reparação proporcional do mal feito, a perseverança na oração e na prática das boas obras, a leitura e a meditação de passagens na Sagrada Escritura, a vigília, a autoflagelação, o jejum e a esmola. Antigamente acreditavam que com flagelações do próprio corpo a alma seria
Essa atitude demonstrava que a alma era mais importante do que o corpo humano. Porém, nenhuma penitência tem valor algum diante de Deus, porque tudo que é feito na carne não pode agradar a Deus. Leia Romanos 8:8 comigo. Vou ler aqui de Romanos 8, de 6 a 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, preste atenção agora, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vimos que o homem é formado por espírito, alma e corpo. Deus fala conosco no espírito, e é somente este que pode agradar a Deus. Nada que é feito no corpo ou na alma agradam a Deus, pois Ele quer que o ouçamos e que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tudo que é feito no corpo de nada serve. Neste momento você pode perguntar: e o jejum? Jejuar é abster-se de algo que alimenta o corpo. Assim, o corpo enfraquecido não tem forças para lutar contra o espírito. E o espírito, como está diretamente ligado a Deus, para aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, pode entrar em intimidade com Ele durante a oração. Porém, é necessário deixar claro que essa intimidade com Deus é conseguida por meio da oração. Jejuar sem orar é simplesmente passar fome. E passar fome não torna ninguém mais íntimo de Deus, nem mais santo. Aprendendo sobre espírito, alma e corpo, é possível compreendermos que não há nenhum valor espiritual nas penitências. De nada serve caminhar, carregar uma cruz ou andar de joelho dezenas, centenas ou milhares de quilômetros para cumprir promessas, porque tudo isso é feito no corpo. Deus somente se agradará se houver adoração no espírito. Em vez de perder seu tempo com esse sacrifício no corpo, medite na palavra de Deus, ore, e Ele falará com você, e irá lhe ensinar grandes coisas, como está escrito em Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Você não necessita fazer nenhum sacrifício e nenhuma promessa para receber perdão de pecados ou alguma graça, pois o último sacrifício foi feito por Jesus na cruz, e Ele nos lavou de todos os nossos pecados. Apenas creia nele. Apenas creia em Jesus. Vamos falar sobre mais um sacramento, o sacramento da Eucaristia. Para a Igreja Católica, a Eucaristia, comunhão, é o sacramento mais importante da Igreja, porque os católicos acreditam que ela relembra e renova o mistério pascal de Cristo, atualizando e renovando assim a salvação da humanidade. Por isso, recebe também o nome de Santíssimo Sacramento. Este sacramento está associado também à transubstanciação, que é a crença de que após a consagração, o pão e o vinho oferecidos e consagrados se tornam realmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo, sob as aparências de pão e vinho. Mas a Bíblia não comprova a transubstanciação. Em Lucas 22, 19, Jesus diz para fazermos em memória dele. Mas nem antes e nem depois desse versículo ele falou que o pão e o vinho se transformaram no corpo e sangue dele. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente. Em 1 Coríntios 11, 23 e 26, está escrito, 1 Coríntios 11, 23 até 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Paulo explicando aos coríntios, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. A ceia do Senhor, ou Eucaristia para os católicos, é a representação da ceia que o Senhor Jesus ensinou que fizéssemos em memória dele. Não ocorre nenhum
sangue de Jesus. Jesus está conosco todos os dias. Glória a Jesus. Ele disse isso em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos falar sobre mais um sacramento, que é o sagrado matrimônio. O sagrado matrimônio é o sacramento que valida diante de Deus a união de um homem e uma mulher, constituindo assim uma família. Segundo a tradição católica, com base no Evangelho de São Marcos, o casamento é indissolúvel. Só é permitido um segundo casamento no caso da morte de um dos cônjuges ou em situações especiais de nulidade do casamento. Mas Jesus determinou quais são essas situações especiais. A maioria dos líderes religiosos dos dias de Jesus permitiam que um homem se divorciasse de sua esposa por qualquer motivo, quase qualquer motivo. Ele chocou os seus ouvintes por ser mais severo que todas as linhas de pensamento, assim como mexe com os leitores de hoje em dia. Jesus diz em termos inconfundíveis que o casamento é um compromisso para a vida inteira. Pode até ser legal, baseado na lei do país, deixar o seu cônjuge por outra pessoa, mas é adultério aos olhos de Deus. Jesus ensinou a respeito do divórcio em Mateus 19:9. Disse assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Além da morte do cônjuge, a situação descrita anteriormente é a única que pode separar marido e mulher. Vamos falar sobre mais um sacramento, as ordens sagradas. Na Igreja Católica, as ordens sagradas são recebidas ao entrar para o clero, através da consagração das mãos com o santo óleo do crisma, e no rito latino ou ocidental envolvem um voto de castidade, enquanto que nos ritos orientais os homens casados são admitidos como padres diocesanos, mas não como bispos ou padres monásticos. Em raras ocasiões, permitiu-se que padres casados que se converteram a partir de outros grupos cristãos fossem ordenados no rito ocidental. No rito ocidental, os homens casados podem ser ordenados diáconos permanentes, mas não podem voltar a casar se a esposa morrer ou se for declarada a nulidade do casamento. O sacramento das ordens sagradas é dado em 3 graus: o do diácono, desde o Concílio Vaticano II, um diácono permanente pode ser casado antes de se tornar diácono, o de sacerdote e o de bispo. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz que todos os que creem recebem um dom espiritual dado pelo Espírito Santo. Romanos 12, 3 a 8 e Efésios 4, 7 a 8. Quando nascem de novo, pelo batismo, você pode ler sobre o batismo até ou no nosso estudo no site, ou voltar um pouco a esta gravação e também ouvir novamente sobre o batismo. Quando nascem de novo, pelo batismo, para a edificação da Igreja de Cristo, recebido um dom espiritual dado pelo Espírito Santo. Você também pode ler o estudo que fala sobre talentos e dons espirituais, ok? Ou ouvir também o estudo que já está na versão em MP3. Além disso, além desses dons que são dados pelo Espírito Santo, a Bíblia não ensina a fazer voto de castidade, que é o celibato clerical. Mateus 8,14 diz assim: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Em confronto direto com esse versículo, a Igreja Católica declara que Pedro foi o primeiro Papa e exige o celibato para o sacerdócio. Porém, como podemos constatar pelo texto, Jesus curou a sogra de Pedro. Logo, ele era casado. Esse fato contraria as exigências do catolicismo romano para que seus sacerdotes vivam o celibato. Em 1 Coríntios 9,5, lemos que, além de Pedro, outros apóstolos eram casados. 1 Coríntios 9,5 diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro?
Quanto aos bispos e diáconos, Paulo aconselha: convém que seja casado. 1 Timóteo 3, 2 a 5, 1 Timóteo 3, 12, Tito 1, 6 a 9. Vamos ler 1 Timóteo 3, 2 a 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha como é isso, que legal, que interessante. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante. E você pode ler novamente, ok? O celibato clerical ele foi instituído pela Igreja Católica em caráter local em 386 por Cirício, bispo de Roma, e imposto obrigatoriamente pelo Papa Gregório VII em 1074. O casamento não é um mandamento, mas uma escolha individual. Leia em 1 Coríntios 7, 1 a 6. 1 Coríntios 7, 1 a 6. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, Paulo, enviando a carta aos Coríntios, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Lá no final, já no versículo 6, o apóstolo diz assim, você pode continuar lendo, diz assim o apóstolo: digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. A igreja, o Papa, ninguém tem o direito de proibir o casamento, pois ele é reconhecido por Deus como algo bom para o homem. Leia em Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2,24. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ninguém pode proibir o casamento, nem mesmo o Papa. Vamos falar sobre mais um sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. Para a Igreja Católica, a unção dos enfermos é conhecida como extrema unção ou último sacramento. Envolve a unção de um doente com um óleo sagrado dos enfermos, abençoado especificamente para esse fim. Já não está limitado aos doentes graves e aos moribundos, mas a Igreja recomenda esse sacramento para a hora da morte. Neste ponto, a Igreja Católica realiza o procedimento adequadamente. Porém, é necessário que haja fé para que o enfermo seja curado. Vamos ver em Tiago 5, 13 a 15. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tendo observado os sacramentos da Igreja Católica, vejamos agora os 5 mandamentos do catolicismo. São estes: participar da missa aos domingos e outras festas de guarda. Na maior parte dos países ocidentais católicos, os dias santos de guarda são Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, data variável entre maio e junho, Imaculada Conceição de Maria, 8 de dezembro, Natal, 25 de dezembro. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você peca uma vez por ano? Responda a si mesmo. Terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos na Páscoa. Mais uma pergunta. Jesus deu a vida por mim. Devo ter comunhão com Ele somente uma vez por ano? Somente na Páscoa? Quarto mandamento, abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos pela Igreja. Dias de jejum, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Dias de abstinência de carne, sextas-feiras da quaresma. Mais uma pergunta. Enquanto eu faço essa abstinência, eu oro a Deus? Se você não ora, só está passando fome. Quinto mandamento, atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades.
necessidades. Mais uma pergunta: quem me dá tudo na vida? Deus, Ele faz tudo por você e deseja que você creia nisso. A Bíblia ensina sobre dízimos e ofertas. Um versículo pode ajudá-la a compreender um princípio eterno de Deus, semeadura e colheita. Vamos ler 2 Coríntios 9, 6. Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. A matemática de Deus é contrária à matemática dos homens. Quando você acha que está subtraindo e entrega a Deus, Ele soma em sua vida. Estes 5 mandamentos da igreja, não confundir com os 10 mandamentos da lei de Deus, nenhuma relação. Na sua forma atual foram promulgados esses mandamentos da Igreja Católica em 2005 pelo Papa Bento XVI, quando suprimiu o termo dízimos do 5º mandamento, que era pagar dízimos conforme o costume, cujo sentido real era, obviamente, contribuição, não taxação ou imposto. Vamos para um assunto muito interessante também desse nosso estudo, que fala sobre veneração de imagens, ok? A Igreja Católica utiliza vários argumentos para justificar a idolatria de imagens. Portanto, vamos analisar na Bíblia qual é a vontade de Deus quanto a isso. Podemos ou não podemos adorar ou venerar imagens? A Igreja Católica utiliza o argumento de que Moisés fez uma serpente de bronze e levantou-a no deserto para justificar o uso no culto sagrado. Leia em Números 21, de 4 a 9. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Porém, Deus não estava ensinando a fazer imagens e utilizar objetos para cultuar. Interpretar dessa forma é um grande equívoco e contraria a vontade de Deus. Veja, a serpente de metal remetia a Cristo sendo levantado, para que todo aquele que olhe para ele seja sarado de seus pecados e tenha vida eterna. Leia em João 3, 13 a 16. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que a serpente de bronze não foi feita para ser cultuada, mas um símbolo para que o povo pudesse olhar com fé e ser curado. Posteriormente, quando o povo fez daquele símbolo um ídolo, o rei Ezequias a destruiu. Leia em 2 Reis 18:4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Observe que quando o povo passou a adorar aquela serpente de metal, o rei Ezequias, que cumpriu a vontade de Deus, como está escrito em 2 Reis 18:3, destruiu aquele objeto. Deus proibiu seu povo de confeccionar e cultuar imagens, estátuas, etc., visto que os povos pagãos atribuíam a esses artefatos de barro, madeira ou outro material corruptível um caráter religioso. Acreditavam, além do mais,
que a divindade se fazia presente por meio dessa prática. Deus proibiu o seu povo de fundir imagens para cultuá-las. Leia Êxodo 20, de 1 a 5. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Leia também o Salmo 115, 1 a 8. Na Bíblia Católica, esse salmo é o Salmo 113, de 1 a 8, ou Salmo 113, de 9 a 16. Diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som e algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Algumas imagens que Deus mandou confeccionar não tinham por objetivo elevar a piedade de Israel e nem serviam de modelo para reflexão ou conduta. Eram apenas símbolos decorativos e representativos. Deus mandou fazer a Arca da Aliança, mandou confeccionar figuras de querubins no tabernáculo e no templo, entre outros utensílios, além de outros ornamentos. Essas figuras, porém, jamais foram adoradas ou veneradas, ou vistas como objetos de devoção ou adoração. Se os filhos de Israel tivessem feito isso, Deus mandaria destruí-las. Se o culto aos santos e a Maria fosse correto, João, que escreveu o último evangelho aproximadamente no ano 100 depois de Cristo, certamente falaria sobre o assunto e incentivaria tal prática. No entanto, adverte-nos: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Deus não deseja que você adore mais ou qualquer outro tipo de objeto. Toda a sua adoração deve ser dada a Ele, o único e verdadeiro Deus, que criou todas as coisas e também criou você. Leia também toda a advertência do apóstolo Paulo quanto aos ídolos em 1 Coríntios 8, de 1 a 7. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Outra atitude da Igreja Católica é a veneração de relíquias, objetos. Vejamos na Bíblia se isso faz parte da vontade de Deus. A Igreja Católica usa as seguintes passagens para justificar a veneração de relíquias: Êxodo 13, 19, Êxodo 25, 18, 2 Reis 13, 21. Utilizando o Êxodo 25, 18, os católicos apresentam o argumento de que Deus mandou fazer querubins, imagens de anjos. Portanto, seria justificado usar imagens na igreja. Mas não é isso que a Bíblia diz. As imagens dos querubins na Arca do Concerto não eram adoradas, não eram padroeiras dos hebreus, não intercediam por eles, nem eram a recordação de alguém que eles amavam. Eram ornamentos e simbolizavam a presença
Utilizando 2 Reis 13:21, a Igreja Católica afirma que esse texto justifica a veneração às relíquias dos santos. Mas não é isso que a Bíblia diz. O milagre registrado aqui, 2 Reis 13:21, não promove ou justifica a veneração de relíquias. Deus usou diversos meios físicos para realizar milagres, como, por exemplo, a vara de Moisés, a serpente de bronze do deserto, a saliva do Senhor para curar o cego. Mas em nenhuma ocasião permitiu-se a idolatria. Ezequias, rei de Judá, despedaçou a serpente que Moisés fizera, pois o povo estava queimando incenso. Nós vimos em 2 Reis 18:4. Outro fato que faz parte da doutrina da Igreja Católica é acreditar na intercessão dos santos. Vejamos se isso é verdade ou mentira. A Igreja Católica utiliza as seguintes passagens para justificar isso: Êxodo 20:19, Salmos 103, 20 e 21, Mateus 17:4, Mateus 22:32. Vamos ver Êxodo 20:19. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Para justificar a intercessão dos santos, a Igreja Católica diz que Moisés intercedia pelo povo. Declara ainda que, embora um nome medianeiro ou mediador aplique-se somente a Jesus, 1 Timóteo 2:5, e que a mediação de Cristo é absolutamente necessária, superabundante e suficiente, não carecendo de auxílio. Mesmo assim, a Igreja Católica não exclui os medianeiros subalternos e dependentes de Cristo. Mas não é isso que a Bíblia diz e nos ensina. Há problemas graves nesse argumento católico. Primeiro, a Bíblia não reconhece nem menciona qualquer mediação ao lado da única e suficiente mediação de Cristo. A Bíblia não fala de mediadores ou medianeiros subalternos, mas de um só mediador. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Os apóstolos deram testemunho inequívoco disso. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Vamos ver também 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se a mediação de Cristo é única, ela exclui qualquer outra mediação. Cristo é o verdadeiro e único mediador, o que torna falsos todos os outros mediadores ou medianeiros. Segundo, a mediação de Moisés não serve como exemplo da mediação dos santos ensinada pela Igreja Católica. Moisés estava vivo e os santos da Igreja Católica já morreram e não participam mais das coisas deste mundo. Utilizando o Salmo 113, 20 e 21, a Igreja Católica afirma que podemos orar aos anjos ou àqueles que já morreram. Diz assim em Salmo 103, 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tanto a natureza poética do livro dos Salmos quanto o contexto indicam que o salmista está utilizando um recurso literário, falando a respeito da criação em sua doxologia dirigida a Deus. O alvo é Deus e não a criação. Além do mais, é completamente estranho associar este versículo à intercessão por intermédio de pessoas mortas. Temos exortações claras que condenam a devoção à criação e às criaturas. Êxodo 22:4 e Deuteronômio 6:13 e 14. Vamos ler Deuteronômio 6:13 e 14. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Utilizando também Mateus 17:1-4, o catolicismo afirma que o encontro dos discípulos com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração indica que podemos buscar a intercessão dos mortos considerados santos. Diz assim Mateus 17:1-4. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes
apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não está falando sobre comunicação com mortos. Não encontramos no texto nenhuma menção de oração ou reza dirigida àqueles profetas durante a transfiguração. Também não houve nenhuma comunicação entre Moisés e Elias, os discípulos. Eles estavam falando somente com Jesus e entre si. Versículo 3, está escrito isso. E não com os discípulos. O texto diz explicitamente: Pedro disse a Jesus, e não a Moisés ou a Elias. Esse encontro foi único. Não houve precedente para uma comunicação constante com os falecidos. O objetivo da transfiguração era único: demonstrar a glória de Cristo em seu reino. Existem boas razões para que os católicos romanos não orem aos mortos. Primeiro, somente Deus deve ser nosso objeto de oração. Não encontramos nenhuma invocação a líderes mortos, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Oração, entre outras coisas, é adoração. É um elemento de culto. Portanto, orar a qualquer outro ser é inadmissível. Vamos ler João 14, 13 a 14. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Usando o versículo Mateus 22, 32, a Igreja Católica deseja justificar a intercessão dos santos e de Maria junto a Deus. Mateus 22, 32 diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver. Jesus afirma que aqueles que já dormiram no Senhor e que para nós estão mortos, estão na verdade vivos para Deus. Isso elucida a questão da sobrevivência da alma. Apocalipse 6, 9 a 11. Pois Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos esses homens já morreram, mas estão vivos para Deus. Não existe apoio escriturístico para a doutrina da intercessão realizada pelos santos. Os mortos não condenados estão conscientes no céu, mas não podem entrar em contato com os que estão na terra. Logo, não podem ouvir orações dos vivos. Vamos falar sobre as rezas agora, para terminar esse nosso estudo. Várias religiões não possuem liberdade e espontaneidade na oração. Pelo contrário, suas orações são palavras previamente decoradas ou lidas. Usam de vãs repetições. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Contrariando esses sistemas de preces e rezas, a Bíblia nos mostra várias passagens de orações espontâneas ouvidas por Deus. Gênesis 20, 17, Números 11, 2, 2 Reis 6, 18, Salmos 3, 4 e várias outras. O Senhor Jesus proibiu esse método de intermináveis repetições de palavras escritas ou decoradas. Em Mateus 6, 7 a 8, Jesus abominou as rezas manifestadas por repetições. Mateus 6, 7 a 8 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe perdides. Se você é católico, já deve ter rezado, assim como eu, antes de conhecer a verdade, um terço, um rosário, decorado rezas no catecismo. Faça-se uma pergunta: onde estão os meus pensamentos quando rezo o terço, ou rosário ou credo? A oração é a forma de você se comunicar com Deus. Não precisa repetir nenhuma reza. Apenas fale com Deus como seu amigo. Deus, por meio de Jesus Cristo, fez-nos livres para falarmos com Ele. Por meio da obra de Cristo Jesus na cruz, nós somos reconciliados com Deus. Sinta-se na liberdade de orar a Deus neste momento, colocando o que está no seu coração, pedindo que Ele traga paz sobre a sua vida. Permita que Ele o encha com um infinito amor. Nós chegamos aí ao final de mais um estudo bíblico. Creio que seus olhos foram e continuarão abertos em nome de Jesus.
você deseja conhecer mais sobre Deus, continue lendo, continue ouvindo os nossos estudos também, e principalmente a Bíblia, a Palavra de Deus. Nossos estudos aqui são apenas uma maneira de abordarmos discussões sobre temas sempre nos pautando na Bíblia. Temos um compromisso com a verdade, com a Palavra do Senhor. Não queremos e buscamos sempre que nenhuma palavra que escrevemos esteja fora da verdade que só existe em Deus e na sua Palavra. Creio que este estudo é um dos mais dolorosos para você que está ouvindo. Caso você seja católico, pois você sente que perdeu muito tempo até conhecer a verdade. Eu me sinto assim. Queria ter conhecido Deus e sua palavra antes, mas fiz outras escolhas e não busquei. Hoje glorifico a Deus por me permitir conhecê-lo e pela transformação que Ele tem feito constantemente em minha vida. Saiba que já foi escrito na própria Bíblia que todo esse engano criado pela Igreja Católica e por outras religiões aconteceria. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus conhece todas as coisas. Que Ele abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Amém.